Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar, comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. Então, Peçanha, a gente vinha falando já nos últimos episódios sobre o processo administrativo disciplinar. E a gente passou desde o cometimento da infração, a gente passou pela defesa, pelas razões de justificação, o julgamento, mas eu vou te perguntar assim, e se nada disso der certo, cara, e o cara vai ser punido, tem limite? Como é que eu sei qual que vai ser a punição que o praça vai tomar? Bom, é isso que a gente pretende abordar nesse capítulo, né? Falar dos vetores de aplicação, né, da sanção disciplinar, de forma mais, vamos dizer assim, mais natural. A gente vai trabalhar hoje, a gente quer levar para o pessoal essa questão, o que envolve, né, no RDBM, as questões que atenuam eventualmente uma sanção ou que podem alterar a natureza da transgressão disciplinar, entre outras questões, né? Porque, como tu disse, a gente já fez uma saga em relação desde o momento do cometimento da transgressão até o momento, bom, da análise por parte da autoridade, enfim, as razões de justificação, de arquivamento, e agora, neste momento, a gente se depara com essa situação. O militar vai ser sancionado na via administrativa, né? Então, e é uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores aqui, né, que faz parte das nossas defesas, dos nossos recursos, um item específico que vai abordar, como se fosse no direito penal, para quem tem a proximidade, a dosimetria da pena. Claro que a gente não fala de pena, é um caráter diferente, né, mas a gente fala da dosimetria da sanção, ou enfim, os vetores de aplicação, como o RDB traz, a questão da aplicação da sanção disciplinar, né, o que deve ser observado. Aí, salvo engano, está com material de apoio, é o artigo 34, que vai nos apresentar inicialmente ali esses vetores, o que deve ser considerado em relação à situação fática, em relação à situação do próprio acusado, né? É por aí que a gente dá início a esse episódio. Sim, perfeito. Vamos lá, eu vou fazer a leitura aqui para a gente poder guiar quem está nos ouvindo, quais são esses vetores que tu traz da aplicação da sanção. O artigo 34, então, ele diz que na aplicação da sanção disciplinar serão considerados os motivos, as circunstâncias, as consequências da transgressão, os antecedentes e personalidades do infrator, assim como a intensidade do dolo ou grau de culpa. E aí eu acho que, fazendo o caminho inverso do que está disposto aqui no artigo 34, a gente já vê que é possível, sim, e eu acho que nós não tínhamos falado sobre isso ainda nos outros episódios, uma punição disciplinar de caráter culposo e não doloso. Então, não que mesmo que o militar não tenha intenção de cometer, não tenha o dolo específico de cometer a transgressão, o RDBM também prevê que existe um grau de culpa. E a transgressão que me vem na cabeça primeiro assim, é aquela do trabalhar mal por falta de atenção. Trabalhar mal por falta de atenção é uma conduta culposa que está positivada lá no anexo 1 do RDBM. Tu não tem intenção de cometer uma transgressão, mas por imperícia, imprudência ou negligência, tu acaba cometendo e aí tu te enquadraria. Então, ao meu ver, quando a gente fala em grau de culpa ou intensidade do dolo, a gente tem que diferenciar. Eu não posso punir da mesma forma um militar que comete uma transgressão de forma culposa, eu não posso punir ele, né, de igual forma, como se ele tivesse cumprido de forma dolosa. Sim. Mais ou menos por aí. Claro. Outra transgressão que é muito comum também nessa modalidade é a questão do dirigir viatura policial, né, com negligência, imprudência e imperícia, que vamos dizer assim, um PADM que tem essa capitulação normal aí, quando a gente vê a questão de acidentes com viatura, né? E eu concordo contigo, é justamente isso. A gente tem essa modalidade culposa, e aí vai ver dentro desse contexto, e o próprio artigo 34 vai trazer, por exemplo, o elemento circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias que envolvem essa postura, essa atitude do militar, porque tudo isso, na verdade, Juliana, não sei se tu vê dessa mesma maneira, mas eles são elementos que estão aí positivados no artigo 34 e que vão ser analisados dentro do mesmo contexto. Bom, quais são as circunstâncias, qual é o motivo, qual é o grau de culpa, a intenção, o grau de culpa e o dolo, a intensidade do dolo. Né? Então, eles são analisados nesse contexto em que o militar vai ser sancionado e eles são analisados em conjunto. É claro que
não é uma prática comum da gente verificar nas soluções vamos dizer assim, um detalhamento. Chega lá na parte da solução, a autoridade vai fazer, não, agora o artigo 34, grau de culpa, é difícil a gente ver isso, né? Difícil. Mas eu acredito, assim, a gente estava conversando, como eu disse, nos bastidores e essa perspectiva está mudando, a gente está vendo cada vez mais vamos dizer assim, essa preocupação, né, dos oficiais, enfim, que solucionam os PADMs, e a gente está vendo que a gente bate nessa tecla também, né? A gente vai lá e diz, olha, deve haver realmente uma análise circunstanciada conforme o próprio RDBM prevê, né? Eu não posso simplesmente dizer 5 dias detido. Então, por que 5 dias? Da onde que eu chego? Como é que como é que a autoridade, enfim, né? Ela chega nesse patamar sancionatório? Então, a gente poderia até fazer abrir uma breve parênteses em relação a isso. Se houver uma falha nessa motivação, a gente está diante de um ato que é passível de anulação, né? No Poder Judiciário pela falta de motivação, os motivos determinantes, enfim, uma falha, né, que acaba contaminando, maculando aquele ato se ela não for devidamente fundamentada. Então aqui a gente está dando um bizu prático pessoal, que isso é uma questão importante, é uma parte importante das defesas administrativas e que deve ser levada a sério, sob pena de poder abrir essa janela para uma apreciação da ilegalidade ou não, né, de um PADM. Sim, sim. E aí fica aqui, né, como tu falou, uma dica prática. Né? O praça que não contratou um advogado, já começou errado, né? Já começou errado. Ele não contratou um advogado para fazer a defesa do PAD dele, e aí ele vai lá e vai fazer por conta. E aí se tem uma impressão de que se eu colocar, se eu trabalhar a medida da aplicação da pena é porque eu estou admitindo que eu cometi infração, porque eu vou tomar uma pena. Não, juridicamente são coisas alternativas, né? Sucessivas, né? Eu trabalho muito com pedido sucessivo. Se não der o pedido de justificação da conduta, então a gente vai trabalhar a dosimetria. E aqui o que a gente poderia, né, para nós passar, talvez sem aprofundar muito, porque é impossível a gente prever num episódio todas as possibilidades, por exemplo, dos motivos que levaram ao cometimento de uma infração, das circunstâncias, né? Mas o que a gente pode já começar a linkar com os próximos pontos que a gente vai trabalhar nesse episódio é que na questão dos motivos, por exemplo, não há um motivo aparente, há um motivo de revanchismo com relação à administração ou outro praça, mas também o praça pode cometer infração para manutenção, para preservação da ordem ou do interesse público. Então, o cara é acusado de uso de violência policial no serviço. Pode responder na JME por lesão corporal, tanto quanto pode responder administrativamente pelo uso de lesão corporal, ou maltratar preso sob sua custódia, também tem lá a transgressão específica. Né? Se ficar configurado que o uso daquela força foi necessário para conter um indivíduo que reagia a uma abordagem, por exemplo, ou para prender um indivíduo que estava em flagrante delito, por mais que ele tenha cometido um excesso que configure, que não seja suficiente, né, que o uso legítimo da força não tenha sido suficiente para justificar a conduta, a gente pode lutar pela atenuante de preservação da ordem pública do interesse público, porque tinha um interesse público naquela finalidade, ele extrapolou, vai ser punido, mas o que motivou ele a chegar naquele ponto é uma causa que a gente pode chamar de nobre, eu ia dizer, mas é o interesse público por trás do ato que faz ter uma punição mais baixa do que aqueles casos que não tem essa circunstância, não é esse o motivador, né? Sim. Tu abordou aspectos interessantes vinculados realmente a essa questão do ato administrativo em si, né? E é por isso que a gente fala, né? Essa questão da necessidade de um advogado, às vezes, para fazer uma análise jurídica, né? Porque até eu acho que é oportuno a gente comentar brevemente a questão dessa lei agora que permite que os policiais façam essa defesa, inclusive, né, em âmbito judicial, mas a prática, nós vivenciamos hoje a prática, nós tivemos já dentro das fileiras da Brigada Militar. E quando a gente se depara com um processo, seja administrativo ou judicial, a gente vê que a coisa caminha de uma forma diferente do que a teoria prevê. O próprio RDBM nos mostra isso, e a gente vai falar nos próximos episódios do recurso, dos pressupostos recursais que estão no RDBM, mas na prática
não é bem assim que funciona. Então, às vezes, tu te apega somente a essa questão, não, o que está no papel? Muitas vezes vai haver uma divergência, né? Se tu me permite, né, fazer uma colocação a respeito da lei, duas colocações. A primeira é que o praça aprovado na OAB vai ter que pagar a anuidade da OAB só para se defender, porque não vai poder advogar para terceiro. Daí, ok, se tu tiver condições de pagar a anuidade só para te defender, beleza, tá ok. E a segunda, que é o que tu tá falando, e tu colocou muito bem explicado, mas dá para nós resumir no vulgo ter as manhas, né? O praça não vai ter as manhas de entender, porque quando tu lê o RDBM, tu não vai saber, por exemplo, né, as questões como, por exemplo, uma decisão de um tribunal superior que anulou uma prática aqui por não ser recepcionada pela Constituição. Dificilmente o praça vai ter o feeling. A gente não consegue abarcar tudo, por isso o estudo constante, a renovação, o dia a dia da revisão da matéria jurídica ela é tão importante para a gente agregar e somar isso, e sempre vai ter um ponto em que, quando a gente estiver estudando de novo, a gente pode achar outra saída, né? Apesar que o pessoal que assiste a quarta parte, eu acho que esses teriam mais condições. Não, esses estão, do que os que não assistem, né, em perspectiva, estão longe, né? Com certeza. Mas é só um parênteses. Não, eu acho que é interessante isso, porque, claro, a gente tem nosso tema aqui, que é essa questão dos vetores da aplicação, né? E já abordamos, eu acho que grande parte, assim, até dentro desse nosso compromisso de manter os nossos episódios em meia hora, mais ou menos isso. Mas como tu falou, se a gente fosse realmente aprofundar isso, a gente poderia escrever um livro e falar durante 10 horas sobre tudo que abrange a aplicação, sanção, e aí pegar, vamos dizer assim, a fonte em que o RDBM bebe em relação à sanção administrativa, não somente no âmbito militar, mas também com outros vetores, porque, enfim, é uma gama muito grande de situação que antecede essa previsão e o que realmente justifica a sua existência, né? Mas, claro, aí já é um assunto mais até filosófico, mas que às vezes é importante para a gente entender, e aí eu acho que esse ponto é oportuno, entender o porquê da sanção disciplinar. E aí eu puxaria, eu acho que é o artigo 9º, né, Giliardo? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º que fala do caráter pedagógico da sanção, né? Porque essa é a questão, né? E a sanção ela vai ser aplicada com uma finalidade específica. Quando a gente está falando de um processo administrativo dentro de uma instituição militar, ele tem que estar atrelado essencialmente a essa manutenção, a busca de um resgate daquela hierarquia, daquela disciplina, ou de alguma maneira que a transgressão disciplinar ocasionou. Então, esse é um ponto essencial, eu diria, que é uma transgressão, supostamente uma transgressão, digamos que sempre, vamos dizer assim, se utilizando, às vezes, do direito penal aqui, que é o nosso caso, que a gente trabalha bastante, que é a subsunção do fato à norma. Eu tenho um fato que corresponde ao que está previsto na lei. Tá, mas será que realmente aquele fato, com aquelas circunstâncias, corresponde à tutela do bem jurídico que essa transgressão especificamente tentou resguardar? Para falar vamos dizer assim, menos um juridiquês. Quando a gente tem uma capitulação de uma norma, né, Giliardo? Tu pode me falar, tu pode me interromper para a gente tentar levar para o pessoal isso aí, porque a nossa intenção não é falar bonito, mas sim falar com que a gente consiga entender, só que às vezes esses elementos jurídicos eles tomam conta da nossa linguagem, são técnicos, e é difícil a gente tirar um pouco essa linguagem. Mas beleza, eu tenho lá qualquer tipo de previsão, por exemplo, de uma transgressão disciplinar. Não é automaticamente que o militar que vai lá e pratica essa conduta, que ele vai estar violando o que essa norma, aquele lá, o número 2 do inciso 2 do anexo 1, né? Não é famoso número 2. Não é automático isso. Eu posso ter um enquadramento ali, e claro, eu estou falando do número 2 do anexo 2 porque é uma transgressão que é genérica. Um tipo aberto, né? Que pode, e justamente por isso, que é um tipo aberto, que ele permite um encaixe de praticamente qualquer coisa que o militar agora, como eu vou fazer um parênteses só, como eu traduzi o ter as manhas ali da hora que você está falando dos praças, o que é esse número 2 do inciso 2 ali? Ele é o famoso transtorno administrativo, né? Não existe, e aí eu posso estar enganado e tu me corrige, ou alguém que esteja nos ouvindo pode me corrigir, mas eu nunca li no anexo 1 o tal do transtorno administrativo, que muitas vezes me ameaçaram. Não, vou te punir por transtorno administrativo. Eu disse, cara,
Tá, não, beleza. Daí eu ficava preocupado, porque eu achava que grave isso, não, né? o meu RDBM era incompleto, porque eu nunca achei transtorno administrativo, né? Transtorno administrativo, a gente poderia avaliar se ele existe ou não existe, trazendo para o assunto do podcast, quando eu estiver olhando os fundamentos ali, os vetores da aplicação, as consequências da transgressão. Se ela gerou ou não gerou transtorno administrativo. Isso pode ser uma consequência. Agora, transtorno administrativo por si só não é uma transgressão. Não está previsto. Não existe. E aí o que se faz? Se enquadra no número 2 do anexo 2, que diz que é não obedecer normas ali do exercício da função. Isso aí. Né? E aí, ok, beleza. É esse cara aí que a gente está falando. Né? E o que tu trouxe para nós, e aí eu vou tentar simplificar um pouco, é o seguinte: quando a gente fala em bem jurídico tutelado, qual que é o bem jurídico tutelado pelo RDBM? É a disciplina, né? A disciplina militar. Vai ter questões que prevêem a proteção do patrimônio, o cara que não tem cautela com a coisa pública, e aí ele vai ser punido, mas assim, a espinha dorsal do regulamento disciplinar é para proteger a disciplina e a hierarquia militar. Ok, esse é o ponto. Quando eu vou enquadrar lá no famoso transtorno administrativo, eu tenho que ver se aquela conduta de fato fere a disciplina. E aí tu me lembrou, antes da gente começar, de um fato que eu peguei, que eu já tinha comentado contigo, que foi um militar que abasteceu uma motocicleta com gasolina comum, ao invés de gasolina aditivada. E tinha uma orientação de que fosse gasolina aditivada. Cara, ele não botou óleo diesel na moto. Ele não foi um trabalhar mal por falta de atenção, não foi outra coisa. Foi ali na hora, talvez até o frentista na hora chegou, abasteceu, enfim, foi uma circunstância assim. Daí eu te pergunto, o que fere a disciplina militar esse fato? Né? No primeiro grau administrativo, na unidade dele, ele foi punido com repreensão, salvo engano, e aí depois eu acho que até a gente conseguiu, em reconsideração de ato, baixar para uma advertência, alguma coisa assim, mas o comandante do CRPO, atendendo ao apelo recursal, ele entendeu que, não, olha só, essa matéria não é interessante para a disciplina militar. E a gente vê isso no que tu citou, no parágrafo 1º do artigo 9º, que ele diz, as sanções disciplinares, têm função educativa e visam a preservação da disciplina em benefício do punido, da coletividade a que ele pertence e também a garantia da eficiência da prestação de serviço. Cara, o militar, nesse caso, ele tinha bons antecedentes, ele tinha boa conduta, ele tinha elogios, ele estava no mínimo no comportamento bom, ele não tem como nós dizer que uma punição nesse caso iria fazer ele melhorar a conduta dele, né? Que aqui fala em benefício do ofendido, né? Ou mesmo que punir ele seria um exemplo para que os demais não fizessem, né? É o contrário. Tem uma citação do doutrinador Cláudio Rosa. Eu não vou lembrar dela aqui, mas eu uso ela muito nas minhas defesas quando eu trato na parte da dosimetria, que ele diz o seguinte, que quando uma punição, vou simplificar também, né? Que uma punição descomedida, desproporcional, além quando desproporcional, a gente tem que comparar ela com alguma coisa, né? Desproporcional com a gravidade do fato que ele cometeu. Quando uma punição é muito grave, ao invés de alcançar um caráter pedagógico, ela tem um efeito contrário. E aí a gente vai ver o quê? O praça que desistiu de tudo, o praça que não quer mais saber de nada. A gente vai ver, e infelizmente, eu via, né, tu deve ter visto também, os caras que viravam de policiais para servidores públicos. Por quê? Porque tinha aquela coisa, não adianta, a gente faz um negócio e os caras punem. O famoso, uma vida inteira fazendo o negócio certo não vai anular ali uma troca de gasolina na hora de abastecer a moto. Se desmotiva, né? Desmotiva a troca. Tu acaba... Os caras, arroz com feijão agora, vão fazer aí... Cumprir horário, sim senhor, não senhor, chega no horário e tal. E infelizmente a gente vê que muitos desses servidores acabam, às vezes, na carreira inteira, né, Juliano? Tendo, vamos dizer assim, não, é o cara que não dá problema pro comandante.
é o cara que não dá problema para ele, que não causa transtorno administrativo. Não causa transtorno né? administrativo. Tira o seu serviço, ele não quer nem saber. Aí tá o Giliar lá, de folga, mandando mensagem que, eu passei por um carro suspeito e tal. É o cara que tá empolgado, né? Mesmo na folga, às vezes, ele toma conhecimento de uma situação e ele quer contribuir com a instituição, com a segurança pública, ele passa informação e daqui a um pouco ele está se enrolando e respondendo. E esse é o efeito que tu falou, eu acho que é muito apropriado nesse episódio que a gente está tratando realmente de qual é a finalidade que o comando pretende alcançar quando impõe uma sanção. Então, sem dúvida, assim, te dou toda a razão e eu acho que tu colocou com maestria essa questão, o quanto a sanção pode acabar tendo um efeito realmente contrário ao que esperado. do que o RDBM, né, que o legislador quis quando fez a regulamentação disciplinar. Né? Acho que o que a gente pode fazer, até lembrando aqui, né, que eu abro o meu tópico da dosimetria falando que o artigo 37, parágrafo 1º, diz que a aplicação da punição tem que ser proporcional à falta cometida. Então, eu não posso, né, não existe duas medidas diferentes para casos idênticos, né? Se o bem jurídico tutelado é eu posso ter uma diferença na punição ali em razão das aplicações, por exemplo, os antecedentes, atenuantes e agravantes, mas agora, via de regra, para gerar uma proteção jurídica, casos semelhantes, punições semelhantes, né? Não posso ter coisas que destoem muito. Eu não sei se... Eu acredito, não, eu tô preocupado com a questão do tempo, eu acredito que a gente pode ir meio que direcionando para o final, para a gente conseguir fechar num episódio só essa questão, por mais que seja um esforço grande, né? Talvez vamos acabar passando um pouco disso, mas os bizus práticos que a gente tinha conversado com o pessoal, né, que é importantíssimo, é o artigo 8º, parágrafo 2º, que vai trazer, né, a possibilidade, e eu sempre recomendo, na época que tu falava também, né, Giliar, quando tu estava na brigada, e aí alguém te procurava, cara, me ajuda a fazer uma defesa, um PAD, e acontecia comigo também, e eu lembro disso, eu dizia assim, cara, sempre assim, ó, um bizu prático, artigo 8º, parágrafo 2º, né, que é esse pedido, esse requerimento que é feito na defesa, que é, claro, não é um direito subjetivo lá, mas o comandante pode sim, e aí, claro, às vezes isso pode acabar ficando vinculado de alguma maneira, mas da alteração da natureza da transgressão. Ou seja, eu tenho uma transgressão grave, ela pode ser alterada para média, pode ser, enfim, ela pode ser reformulada e isso vai ter a consequência imediata no quanto da sanção, se vai ser detenção, se vai ser repreensão, enfim, de acordo com a natureza. E esse é um bizu muito importante que, ao meu ver, e faz parte das minhas defesas, ele vamos dizer assim, ele está sempre encaixadinho ali já, um parágrafo desenhado, porque realmente ele tem a sua importância. Né? Sim, sim. Ele diz que poderá, né? A autoridade poderá, sim. Não é um direito. Mas, se tu tiver só circunstâncias atenuantes, se o 34 foi positivo para ti, a gente vai ter aquele fenômeno, talvez, da redução da discricionariedade a zero. Exato, é isso que eu digo, né? Em algum contexto, ela acaba ficando vinculada. Eu acho que dá para trabalhar com essa argumentação jurídica. Né? Sim, porque sim. O que é o poderá? Quando eu abro esse poderá, é um mérito administrativo, é discricionário. Tá, mas o que pauta essa discricionariedade? Isso é importante o pessoal entender, e nós trabalhamos bastante com isso, né, Juliano? Esse encaminhamento do mérito administrativo em algumas situações para o Poder Judiciário. E sim, é possível o controle, então, nós estamos aqui entre dois advogados, né, Juliano? E eu defendo muito isso. É possível o controle quando existir uma ilegalidade no ato, proporcionalidade, razoabilidade, falta de motivação. O Judiciário vai analisar eventualmente o que está ali no mérito para ver se essa discricionalidade está dentro dos limites. É claro que ele não pode entrar lá na escolha, conveniência, oportunidade e tal, mas existe um parâmetro de discricionalidade. Então, ao meu ver, esse poderá, ele fica vinculado se o militar, de alguma maneira, tem todas as circunstâncias atenuantes. Isso, tu sabe que assim, ó, eu tive a honra de ter um professor muito bom em direito administrativo, o professor Martin Eberlin. Ele é um cara em quem eu me inspiro muito, assim. Eu fiz o meu TCC sobre o controle judicial do mérito do ato administrativo, né? Então, discuti muito com ele essa questão, com o professor Valdir também, de constitucional, e tu sabe que já demora um pouco para a gente ver no resultado prático do julgamento, mas já é vencido esse conceito de existência de ato vinculado e ato discricionário. Porque a gente tem atos com grau maior de vinculação,
mas que pode ter um grau de discricionariedade sobre o quando o ato vinculado deve ou não ser feito, e a gente também tem atos discricionários com graus maiores ou menores de vinculação, como esse caso, que ele tem aqui, poderá motivadamente observando, daí ele te dá uma série de quesitos que, se forem positivos, no meu ver, ele vai ter que motivar o porquê que ele não vai dar se tu pedir, né? Sim, então, essa questão ela é bem importante e pode fazer baixar a tua punição de uma natureza grave para média, o que, só para dar um exemplo prático, se tu estiver respondendo um sursis, e não vamos entrar no mérito também, vai ser talvez outro episódio, né? Mas o sursis, se tu cometer uma falta grave, tu pode ter a perda do benefício. Né? Não é automático, já vão dar um spoiler, não é automático, mas tu pode ter a perda do benefício. Então, tu pode sair do risco de correr a perda de um sursi para uma natureza média que não vai interferir, né? Sem falar nas questões tocantes ao comportamento do militar. Né? E eu acho, só para a gente, como uma dica final que eu daria, então, seria a observação das atenuantes e das agravantes, né? Aqui, principalmente dando dica para quem está defendendo, dá uma olhada ali que a gente tem atenuante que ela é objetiva, como, por exemplo, está no mínimo no comportamento bom, né? Isso está no mínimo no comportamento bom é objetivo. Se não te deram, tu recorre. Porque se ele não considerou o teu comportamento e te deu uma punição, a partir do momento que ele vai considerar, ele obrigatoriamente vai ter que diminuir aquela punição. Né? A não ser que seja já a advertência mais branda, mas ele vai ter que minorar porque ele não considerou uma circunstância atenuante. Né? A outra a respeito é a relevância dos serviços prestados. Como se fundamenta isso no pedido? Elogios. Né? Usa os elogios, fundamenta ali a relevância dos serviços prestados, também atenua, diminui um pouco a tua punição. Ter cometido a transgressão para preservação da ordem e interesse público, a gente já falou quando a gente estava falando da motivação ali dos vetores de aplicação. E que é preponderante, meio polêmico, é ter admitido com eficácia para a elucidação dos fatos o cometimento da transgressão, né? É o vulgo, a delação, não, eu assumo, né? É que eu cometi a infração, né? E aí, se tu puder falar um pouco para nós desse. Como tu falou, é polêmico, daria pra gente falar muita coisa de... Tudo, na verdade, a gente fala isso porque a gente tá toda hora batendo nessas teclas e estudando e tentando ver como é que o judiciário entende em outras, às vezes, em outras searas, às vezes, ou em outros tribunais, outros estados, né? Mas essa questão da confissão, né? Tem algumas situações, como tu fala, assim, que não tem como, bom, eu tenho uma imagem, eu tenho isso e aquilo, não tem como tu dizer que o fato não aconteceu. E aí o militar pode chegar e dizer, olha, eu cometi esse fato, né? Eu vejo duas perspectivas em relação a isso. Uma é o cometimento do fato e a outra é o cometimento da transgressão. Aquela última pergunta que é feita sempre na audiência de justificação, né, reconhece a prática da transgressão? Eu sempre digo assim, a prática da transgressão em si não, né? Às vezes pode ser reconhecido o fato, mas aquele fato, aí voltando ao que a gente falou antes, que não se enquadraria a violação da disciplina, não teria um cunho realmente, vamos dizer assim, de transgredir a ordem e a disciplina. Então ele pode sim, enfim, assumir, né, confessar o cometimento, a prática do fato, e aí que entra a questão entre vírgulas. É suficiente, né, para a elucidação... Com eficácia para a elucidação dos fatos. Para a elucidação dos fatos, né? E aí que ficaria essa questão. Eu acredito que sempre a confissão ela vai, de alguma maneira, trazer um pouco mais de luz ali para como é que aconteceu, como é que não aconteceu. Por mais que eu tenha uma imagem, quando eu tenho essa confissão, que seria uma confissão circunstanciada, né, e contribuindo para a elucidação dos fatos, eu vou ter que necessariamente contextualizar isso, né? E eu que eu digo, o militar que está assumindo isso. E também é uma situação que é delicada, mas sem dúvida. A partir do momento que tu trabalha em tudo é argumentação jurídica, eu posso dizer, eu cometi um fato, mas eu não considero que eu cometi uma transgressão. Porque do contrário, né, bom, eu cometi a transgressão, qualquer outra tese que tenha ali, o advogado vai auxiliar, você puxa, faz uma baita uma defesa e coloca como uma tese subsidiária lá. Bom, se entender que realmente o fato aconteceu. Mas se o militar responde que cometeu a transgressão, aquilo cai por terra, como a gente diz, Angeliano. Não sei se tu concorda com isso. Assim, ó, a minha opinião técnica a respeito desse ponto é que, de fato, só cabe, e aí vou meter a circunstância atenuante, tá? Para te ter a atenuante da confissão, tu tem que ter ajudado a esclarecer os fatos como aconteceram.
né? Nesse ponto, talvez eu discorde um pouco de ti, que a gente falou, né, até nos bastidores, a respeito de uma imagem, né? Vamos para a famosa câmera do beco. Tinha uma câmera do beco e filmou a abordagem policial e viu ali que houve um cometimento do emprego de violência em serviço, né? A parte da toda a questão judicial que ele pode responder, né, criminal, ele entra ele chega e diz assim, não, de fato eu cometi a infração. Aconteceu porque eu fui provocado, né, ou o cara xingou, ou alguma coisa nesse sentido. Só que essa confissão dele, ela não ajuda a esclarecer nada, porque eu já tenho elementos suficientes para provar a existência da transgressão sem a confissão dele. Então, a minha opinião técnica aqui é modular muito se nós vamos ou não admitir o cometimento naquela pergunta, naquela sem vergonha, naquela última pergunta da audiência de justificação. Por quê? Porque se não tiver eficácia para a elucidação dos fatos, eu não admito. Eu não admito, né? E aí, lógico, a gente vai depender muito do caso a caso. Mas eu vejo que ela só incide a atenuante quando tu ajuda a esclarecer os fatos. Se nós tiver outros elementos que comprovem a existência do fato sem a tua confissão, ela não vai se aplicar. Mas aí a gente tem que fazer a ressalva que se ela ajudou, ela vai se aplicar, e lá no anexo 2, os últimos números lá do itens do anexo 2, ele fala que essa é uma circunstância preponderante, né? Então ela tem que ter um peso maior do que as agravantes, por exemplo, né? Por quê? Porque um dos valores policiais militares é o amar a verdade sobre todas as coisas. Não é bíblico, não, acho. Mas é o amor à verdade. É o amor à verdade. Então tá aí. O militar, ele, motivado pelo valor de amor à verdade, confessa o cometimento da infração, ajuda a esclarecer, e isso tem que ter um valor maior do que qualquer outro agravante. Então isso pode fazer sim diminuir uma pena, mesmo que tenha a existência de outras circunstâncias agravantes, né? Sim. Não sei se tu tinha mais alguma colocação. A minha contribuição seria essa no final da questão preponderante, né? Porque por mais que tenha expressamente previsto, eu sempre digo, a gente precisa falar isso, precisa fundamentar juridicamente os pedidos para que realmente a autoridade, vou dar preponderância, por mais que ela tenha, isso aí está expressamente previsto como, vamos dizer assim, um passo a passo na dosimetria da sanção, é importante que a gente fundamente, que a gente peça isso, né? Seja o brigadiano fazendo a defesa, ou seja a defesa técnica, né? Porque uma coisa é o que está previsto e outra coisa é o que está sendo pedido, e às vezes pode passar batido, né, Juliano? Então eu sempre digo assim, coloca para mais, dá a tua interpretação, e essa questão da minha orientação técnica, assim, que eu sempre vejo, eu sempre tento ver uma maneira de trazer aquela previsão dentro do contexto dos acontecimentos, de que maneira ela me beneficia. Se ela não me beneficia, eu... Não, né, exato, perfeito. E se ela não me beneficia, mais ou menos eu tento... tudo é interpretação, né, Juliano? Tudo é interpretação. E a gente está aí estudando e acredito assim, a gente tenho certeza que a gente passou um pouco do nosso proposto de meia hora, mas tivemos um pouquinho mais de profundidade. Mas que assim, é que o que tu comentou agora, desculpa te interromper, mas o que tu comentou agora é que se erra para mais na defesa, né? Sim. E nós aqui estamos dando bizu para defesa, então a gente erra para mais e não para menos. E me permitindo valer desse errar para mais, eu só vou... o negócio que tu falou que eu achei importante é dar a fundamentação, porque vou te dizer, a impressão que eu tinha fazendo quando eu era policial militar e auxiliava meus colegas a fazer defesa de processo disciplinar. A impressão que eu tinha não era que eu estava construindo nada ou ajudando, porque começou a dar um resultado positivo para os colegas, né? E tanto que começa aquela coisa, fala com o Giliar que ele te ajuda. O que eu fazia? Eu simplesmente pegava a versão do praça, do colega, e colocava ela dentro dos artigos. Tu não precisa criar. É isso que a gente faz, né? A gente pega aquilo e dá a fundamentação, porque eu tenho certeza que o cara que está julgando não vai procurar a fundamentação para te ajudar. Ele não vai. Se tu não der para ele mastigadinho, às vezes tu dá a fundamentação e ele ignora. Imagina ele procurar para te ajudar. Então, é isso. Nessa linha de dica para PAD, procura a fundamentação e coloca ali. Eu acredito que seja isso, Juliano. A gente finaliza só com essas últimas duas dicas que eu estava tentando aqui memorizar, que é a questão, o bizu prático. A reclassificação de comportamento não vai ser no momento
que o brigadiano vai ser cientificado da solução, independente se a unidade publica primeiro no boletim, ou primeiro cientifica para depois publicar no boletim. A reclassificação do comportamento ela só vai existir a partir do momento que existir uma decisão terminativa, definitiva. O trânsito em julgado. O trânsito em julgado, né? Digamos assim, na esfera administrativa. E quando isso vai acontecer? Bom, quando eu apresentei o último recurso e não tem mais o que fazer, e aí vem, depois às vezes de um ano e pouco, que é geralmente o que demora um PAD, né? Ou que deveria demorar, porque senão está ao alcance da prescrição. Mas enfim, isso é um outro assunto, como a gente diz. Mas essa questão que às vezes preocupa muito, né? O pessoal, os nossos clientes, quando, mas eu fui punido e agora vai cambiar o comportamento. Calma, não é imediata que a coisa, não é imediatamente que esse comportamento vai ser reclassificado. É depois dos recursos, que é o tema do nosso próximo episódio. Exatamente. E o outro bizu que a gente já falou é o que o brigadiano que está com a defesa constituída nos autos do PAD pode ser um PADzinho simples. Ele não precisa ter preocupação de sair, tá correndo meu prazo. Isso aí é uma norma processual que a defesa técnica, obrigatoriamente, ela tem que ser cientificada. Porque o Giliar está lá em Erechim, ou está lá em Santa Catarina, não está trabalhando, está aproveitando uma praia. Ele precisa tomar conhecimento formalmente de que o militar, que é cliente dele, teve lá a solução e ele vai ter o tempo hábil dele para fazer o recurso. Então o militar não precisa se preocupar. Claro, é ideal que talvez, bom, saiu a solução, ele vai falar com o advogado, ok, tudo certo, mas precisa, a defesa técnica precisa ser formalmente, precisa ser validamente notificada para aí sim poder seguir o trâmite. Eu finalizaria com isso, Juliano, e nosso episódio, para quem nos acompanha também no YouTube pode ver que a gente está num cenário diferente. Mas daí tu deixa isso para mim, cara, porque olha só, eu estava segurando aqui pro final para falar, pessoal que nos acompanha aí por imagem, que a gente está num ambiente diferente hoje, que a gente está no teu escritório, né? Que antes a gente estava arrumando um espaço para filmar. Hoje eu queria te parabenizar por essa conquista com a advocacia militar. A gente está aqui no teu escritório filmando e eu tenho certeza que tu vai ter muito sucesso, meu irmão, nessa jornada. E os próximos vão começar a intercalar no meu escritório, no teu escritório, a gente vai fazendo isso. E para quem nos acompanha é bacana isso. Tipo, agora é interessante o podcast, nossa proposta é que o pessoal possa ouvir em qualquer momento, né? Tá ali às vezes de bobeira, indo pro serviço, voltando, enfim, de carro, conseguir ouvir isso no podcast. Mas também quem quiser interagir, eu saí da audiência há pouco, tu também estava na correria, então a gente está aqui num espaço bacana que a gente busca sempre aprimorar para levar o conhecimento, né? Enfim, da maneira que a gente entende que se tivesse um podcast na nossa época, hein, Giliar? Ia facilitar muito. Tá bom, mas é isso aí. Muito obrigado pela fiel audiência dos nossos militares aí. E ficamos com o próximo episódio sobre recursos administrativos. Recursos administrativos no PAD. Até lá, um abraço. Até lá, até a próxima, um abraço.